Ah, não, estou numa reunião da Câmara ainda. Tá. A gente abre para você fazer uma saudação e você volta para a reunião, fica tranquilo. Ó, já entramos lá já. Opa, tô vendo, entrou mesmo, hein? Tá todo. Estamos chegando, deixa só as pessoas entrarem. Nós vamos iniciar aqui a nossa audiência pública, o nosso ato solene em defesa dos professores e das professoras categoria O, admitidos pela Lei 1093, exatamente da famigerada e perversa Lei 1093 de 2009, que foi aprovada ainda na gestão do ex-governador José Serra, hoje senador. Foi um dos governos mais perversos para o magistério, porque ele aprovou muitas maldades contra o magistério e contra os servidores em geral. A reforma da Previdência de 2007 também foi na gestão dele. E, logicamente, que eu votei contra todas essas leis, fiz obstrução, e, enfim, mas ele tinha a maioria da Alesp, conseguiu aprovar. No entanto, nós fizemos vários movimentos junto ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, apresentei projetos para revogar as leis que foram aprovadas por ele, enfim, há toda uma movimentação para tentar sanar todas as maldades, esses ataques todos feitos contra os servidores. Mas, sem dúvida, uma das maiores perversidades feitas na gestão do Serra, do PSDB, e com o apoio, com o aval da Assembleia Legislativa, foi exatamente a mudança da contratação temporária dos profissionais da educação. Lembrando que a Lei 1093 é uma lei que abarca todo o funcionalismo, mas o magistério é a maioria, né, do funcionalismo hoje. Todos sabem disso. Os profissionais da educação representam a maioria do funcionalismo público estadual. Logo, foi o setor mais atingido pela Lei 1093, que já começou, quando foi aprovada, com uma quarentena, né? Ela era tão perversa e ainda, mas o professor era contratado apenas por um ano, e depois, pela quarentena, ele ficava um ano fora, ele não podia mais voltar a lecionar durante um ano. Olha, era um absurdo, era um desestímulo para que o professor continuasse na carreira, porque o professor trabalhava um ano, saía, ia fazer algum outro tipo de trabalho, e depois voltava um ano após, ficava mais um ano e saía. É uma destruição da carreira, foi um descaso completo. Depois nós tivemos algumas mudanças na lei, graças à mobilização dos servidores, a Márcia Rios teve uma participação fundamental nessas mudanças. Nós aperfeiçoamos um pouco, mas não resolveu ainda, né? A situação ainda é grave. Nós estamos aqui já com a professora Márcia Rios, nós estamos aqui com o professor Alan Martins, com a professora Gisele, da Zona Leste, o professor Igor Ricardo também já está aqui no nosso encontro, no nosso ato solene. Chegou também aqui o vereador Celso Gianazzi, que é membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, tem acompanhado bastante essa nossa luta já há um bom tempo aqui, dos professores categoria O, já participou de outras audiências e de outros movimentos, e na Prefeitura de São Paulo também tem uma contratação emergencial precarizada. Mas a nossa grande luta sempre foi para modificar a lei. Essa lei é uma lei injusta, é uma lei perversa, que transforma o professor categoria O num professor de quinta categoria, para o Estado, logicamente. É um professor que fica marginalizado, privado de direitos trabalhistas. Então, o professor não pode utilizar o IANSP, o professor categoria O não pode faltar, não tem direito à aposentadoria pela São Paulo Previdência, aposentadoria pública, então ele é privado, vários direitos são atacados dos professores categoria O e, sobretudo, a sua dignidade, porque ele é um servidor público de fato, no dia a dia, ele leciona, ele trabalha como todos os outros profissionais, como categoria F, como efetivo, né? No entanto, ele vive à margem dos benefícios, que não são tantos, mas que são benefícios importantes conquistados pelos servidores da educação durante
muitos anos, com muito suor, com muita luta, né, com greves, com manifestações, por isso que nós temos alguns direitos aí já garantidos no Estatuto do Magistério. Mas, repito, eles não se estendem aos professores categoria O, que é esse modelo de contratação que, em algum momento, o professor é afastado, seu contrato é quebrado, é uma contratação precarizada, que não estimula a professora, o professor a ficar na rede. É um absurdo, porque é uma lei que visa expulsar o professor do magistério. É um absurdo total, quando, na verdade, toda a política educacional caminha numa outra direção, que o professor fique sempre na mesma escola, para ele criar vínculo com a comunidade, com os alunos, com os professores, né? Com o projeto pedagógico. Então, quanto mais tempo o professor fica na mesma escola, é melhor para ele, melhor para o quadro de professores, para o desenvolvimento do projeto pedagógico, para a comunidade escolar, para os alunos. No entanto, o Estado inverte e expulsa o professor categoria O. Olha, é um absurdo. Isso a gente vem denunciando, gente, desde 2009. E até agora, essa questão não foi resolvida, por incrível que pareça. Mesmo com todas as nossas lutas, houve uma pequena melhora, mas não suficiente, né? Melhor, eu digo, na questão do tempo da quarentena, depois quarentena, depois vira duzentena, depois volta a quarentena de novo, gente. É um absurdo total a gente passar por isso. Mas a gente vai ouvir vocês hoje, é o momento para ouvir as professoras e professores categoria O. Só lembrando, quero até encerrar aqui a minha fala, estou fazendo essa abertura oficial da nossa audiência, gente, dizer que eu, quando entrei no Estado, eu entrei em 1984, Márcia, fui admitido em caráter temporário, não tinha concurso naquele ano, eu era professor de História, e então eu ingressei na rede estadual como pela Lei 500, a Lei 500/74, era o professor ACT, admitido em caráter temporário, né? E quando eu entrei, já existiam vários professores contratados pela Lei 500/74, e quando eu ingressei, também muitos professores ingressaram comigo, na mesma época. E esses professores que ingressaram e os que já eram da Lei 500, todos eles já se aposentaram pela São Paulo Previdência ou pelo antigo IPESP. Esses professores nós não tínhamos o interrompimento do contrato, você só perdia as aulas quando chegava um professor efetivo, concursado, daí você saía daquelas aulas, mas você pegava outras, porque sempre tinha, né? Mas não havia, dificilmente havia interrupção do contrato, porque a lei não dizia isso, a Lei 500. Então, os professores podiam utilizar o IANSP, o professor tinha o IANSP, tinha esse admitido em caráter excepcional pela Lei 500, que foi depois, essa lei foi substituída pela Lei 1093. Era uma contratação precarizada, logicamente, mas esse professor não era marginalizado, ele tinha os mesmos direitos do professor efetivo, basicamente, ele tinha evolução na carreira, ele tinha IANSP, ele tinha direito, na época era o IPESP, nem era ainda São Paulo Previdência, e muitos se aposentaram, inclusive, pela Lei 500, então não havia tantos prejuízos assim. Estranhamente, em 2009, o Serra, né, modifica, substitui basicamente altera a Lei 500 e impõe um novo modelo de contratação, que é a Lei 1093/2009, que é uma lei perversa, gente, que já faz parte do processo de precarização, já é o laboratório, quero só deixar claro isso para vocês, né, das reformas que viriam mais à frente, a reforma trabalhista, a própria PEC 32, que tramita hoje no Congresso Nacional, da reforma administrativa, ela se inspira muito nessa Lei 1093, a reforma trabalhista também, porque eles vão precarizar os serviços públicos, vai acabar o concurso público se ela for aprovada, a reforma administrativa, todo mundo no Brasil vai ser categoria O. Olha só que absurdo. Então, a gente tem que fazer uma luta também para que ela não seja aprovada e, ao mesmo tempo, modificar a Lei 1093, que já está sendo criticada judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que questiona esse modelo de contratação. Então, nós temos que aproveitar o momento para
pressionar o Estado, o governo estadual, a modificar a lei de tal forma que ela respeite os direitos e a dignidade dos servidores, dos professores contratados pela Lei 1090. Não só os professores, né, gente? Porque tem também até servidores do quadro de apoio escolar pela Lei 1093, tem outros servidores também espalhados por outras secretarias pela Lei 1093. Mas o nosso foco aqui é o magistério, nesse momento agora. Por isso que nós estamos fazendo esse encontro aqui e essa live. E para concluir, eu falo o seguinte, nós temos, Márcia, aquele nosso projeto, aquele PLC que nós fizemos conjuntamente em 2015, o nosso PLC número 24 de 2015, olha, ele foi aprovado já em todas as comissões da Assembleia Legislativa, ele foi aprovado, já foi aprovado até o regime de urgência para aprovação, ele está na pauta de votação, gente, da Assembleia Legislativa. Eu lembro que foi uma construção ali coletiva de um grupo de professores categoria O, nós protocolamos, teve toda uma movimentação para ele chegar onde chegou, que não é fácil passar pelas comissões. E ele passou, graças à mobilização, abaixo-assinado, audiências públicas como essa. Márcia Rios participou ativamente, outras professoras e outros professores também. Enfim, e a lei está prontíssima para ser votada a qualquer momento, inclusive em regime de urgência. Olha, nós avançamos muito, só falta empurrar para o plenário para votar. Ajuda essa lei, esse PLC ajuda, não resolve, mas ele garante a utilização do IANSP, ele acaba com a quarentena, com a duzentena, acaba com a interrupção do contrato, que é o que nos interessa, garantir a estabilidade. Tá? E nós somos defensores do concurso público. Agora, no caso, isso já aconteceu, dos professores categoria A, um concurso de acesso para quem já está. Isso é possível ser feito. O concurso pode ser de acesso e de ingresso. Nada impede que o Estado realize um concurso específico de acesso para os professores que já lecionam nesse contrato precarizado que é a Lei 1093. Então, nós queremos aprovar o nosso PLC 24 e nós queremos concurso por acesso, porque o acesso garante o quê? Ele vai contemplar o tempo de serviço, isso é importante, né? A sua experiência, a sua trajetória na rede, tudo isso conta no acesso. Então, essa é uma defesa. São duas defesas que eu quero levantar aqui, eu sei que tem outras, né, para a gente pensar aqui e fazer a mobilização. Mas eu quero, então, passar a palavra para a nossa colega professora, que eu falo que é a mais preparada, a que mais entende no estado de São Paulo e no Brasil de professores categoria O. Ela conhece toda a legislação, ela milita, ela abraçou, é uma missionária dessa área, dos professores categoria O. Não tem como a gente falar de professores categoria O sem citar o nome da nossa professora Márcia Rios. Então, Márcia, vou passar para você a palavra. Olá, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Né? Mais uma vez, nós estamos aqui para falar da precarização da mão de obra do professor, da contratação do professor categoria O, né? Que já virou uma novela. Virou uma novela. Dia 16 de julho agora deste ano, completa 12 anos da Lei 1093. 12 anos dessa lei, uma lei que é perversa com o professorado, uma lei que, infelizmente, as poucas conquistas que tivemos foi a custo de muita luta do deputado Carlos Gianazzi, juntamente com os professores da categoria O, da APOESP, né? Então, as poucas conquistas foi com muita luta, não foi assim simples. E aí, voltando um pouquinho, Carlos, até porque tem muitos professores que estão nos acompanhando e entraram na rede há pouco tempo e não sabem como funciona, né? Carlos citou bem a questão do ano de 2007, né? Que foi o divisor de águas na categoria. Parte dos professores que estavam com aula naquele momento, aulas atribuídas, né? Ele passou a ter estabilidade e os que não tinham aulas atribuídas perderam qualquer tipo de estabilidade. E houve, Carlos, nesse período, além do ato perverso da lei, né, que separou os professores,
quando, não sei se você vai se recordar, quando nós tivemos aí a Lei 10.10, que então deu estabilidade a uns professores, aqueles que não estavam com aula, eles passaram a pertencer a uma categoria, Carlos, chamada categoria L, que a categoria L ficou de setembro de 2007 até dezembro de 2011. Quando foi em 2011, mais uma vez os professores levaram um golpe do governo. Qual foi? Eles extinguiram essa categoria. Essa categoria L, Carlos, o professor era contratado pela Lei 500/74. E simplesmente ele não olhou se o professor estava vinculado ou não, acabou a categoria e jogou todo mundo para a categoria O, né, que é a Lei 1093. E a lei do categoria O, como o Carlos bem já explicou, ela precariza a mão de obra do professor, ela tira direitos. O professor categoria O, ele recebe, em média, segundo dados do sindicato, né, da POSP, 25% a menos do que os demais professores. Ora, se nós trabalhamos igual, por que recebemos diferente, um valor bem abaixo? Fora, assim, que os professores daquela época, eu sou uma dessas professoras, e tem muito mais também, eles perderam quinquênios, que nem na época eu tinha, estava indo para o 3º quinquênio, perdi todos os quinquênios, né? Nunca o governo pagou, e agora só com ação judicial é que você consegue reaver esse quinquênio na sua folha de pagamento. E, ano após ano, o governo faz de tudo para dificultar a vida do categoria O. No ano de final de 2015, nós passamos quase a noite inteira na Alesp para poder aprovar novamente esse sofrimento do ano de 2000, dos contratos 2018. Lá em 2015, nós passamos pela mesma situação, que era para aprovar a prorrogação do contrato. Aí ficamos e não queriam deixar, e o Carlos correndo para um lado, para o outro, até que atenderam o pedido do deputado Gianazzi e colocaram o projeto para ser votado. Foi um ano de sofrimento. Ano após ano, a situação não muda. Assim, aumentam tudo que você precisa fazer no seu trabalho, mas o seu salário não aumenta, a sua condição de trabalho não melhora, né? No caso do professor categoria O, hoje nós vivemos assim numa situação precarizada, e o que é mais triste é que nós queremos concurso público. Seria o mais justo hoje se ter o concurso público. Por quê? Desde a chegada do senhor Roscielli, a vida do categoria O tem piorado muito, porque 2018 ele assumiu, 2019, já no primeiro ano da gestão dele como secretário, as inscrições do professor categoria O foi totalmente bagunçada, tumultuada, a pontuação que não estava correta, professor que passou o seu período de férias sem poder pôr o pé para fora de casa, porque tinha que ficar pedindo, até pelo amor de Deus, para arrumarem sua pontuação, para arrumarem sua vida funcional. No ano de 2020, a mesma coisa, para a atribuição de 2021, nada mudou, só piorou a nossa situação novamente, né? E aí nós tivemos, nesse meio tempo, o pessoal que era do ano que venceu o contrato, no final de 2020, que eram os contratados do do ano de 2017. Esses professores falaram assim para eles, que eles iriam fazer inscrição pelo banco de talentos. Não deixaram ele fazer inscrição com os demais, com todo o grupo. Falaram que a inscrição dele seria para o banco de talentos. Até então, os professores todos ficaram iludidos, achando assim, eu vou fazer a minha inscrição e, como acontece todos os anos, na primeira atribuição eu posso ter aulas atribuídas. E qual não foi a surpresa desses professores? Que eles não puderam participar da atribuição. Não puderam. Aí eles se inscreveram no banco de talentos, a turma de 2017 começou a ter aulas atribuídas, quem conseguiu, que não foi, a maioria não conseguiu ainda, só em abril. Quer dizer, a pessoa ficou sem pagamento janeiro, fevereiro, março, abril, maio também ela não teve pagamento, dependendo da data que ela teve aulas atribuídas, nem agora em junho também vai ter pagamento. São quase 6 meses esses professores sem pagamento. Eu gostaria muito que o secretário do Estado da Educação, o senhor Roscielli Soares, me falasse se ele ficaria 6 meses sem salário. 6 meses sem salário.
professores que são arrimo de família. O Carlos falou bem que, assim, né, que eu conheço a questão do categoria O, porque eu vou falar para você, Carlos, a luta se dá por desespero. Por quê? Eu, como muitos professores, eu sou sozinha, eu sou arrimo de família, né? E desde que o senhor Rocieli entrou, nada melhora na vida do categoria O. Nada tem melhorado. Essa questão do banco de talentos, ela é uma enganação. Nós estamos vendo o banco de talentos como uma duzentena disfarçada. Por quê? Se eu fico 4 meses sem conseguir atribuir aulas, e detalhe, o banco de talentos, ele tinha mais uma questão. Ele exclui os professores com mais de 60 anos de idade. Esses professores não puderam se inscrever. Quer dizer, eles foram prejudicados. Esses professores ficaram sem se inscrever porque não podiam, porque isso estava no edital. Então, ele exclui o professor da atribuição inicial, ele exclui pela idade do professor, sendo que existem meios de resolver essa situação. O que nós percebemos, nós professores categoria O, não existe uma vontade política por parte do governo em estar resolvendo essa situação. O banco de talentos, que é essa duzentena disfarçada, eu não sei como o secretário vai fazer o ano que vem, porque esses contratos de 2018 são a maioria dos professores contratados da rede, são a maioria dos professores contratados, né? E aí, a semana passada, ele anunciou o que está vendo para poder prorrogar o contrato, só que isso é uma solução paliativa, e nós precisamos de uma solução definitiva para o nosso problema. Porque a Prefeitura de São Paulo, o Carlos, que é professor da Prefeitura, diretor de escola, né, Carlos? Da Prefeitura de São Paulo, não sei se você vai se recordar, que teve um tempo na Prefeitura de São Paulo que eles tiveram esse mesmo problema que o Estado tem hoje, a Prefeitura teve lá atrás. O que a Prefeitura fez? Ou ela fez o concurso por acesso, né? Teve o concurso por acesso, e teve também, como aconteceu com o Estado, agora me fugiu a palavra, foi como se os professores da prefeitura tivessem uma estabilidade. Ele não evoluía de faixa nível. Você lembra desse período, Carlos? Sim, são professores, os estáveis, né? Os professores estáveis. E antes disso, teve o concurso para professor adjunto também, que foi uma forma também paliativa. Isso mesmo. Seria assim, hoje, para melhorar a situação nossa, concurso público. Isso é fato. Um concurso público por acesso teria, sim, como fazer. Abre primeiro para quem já está na rede, aproveita o tempo de casa desse professor, a sua pontuação, os seus títulos, né, para poder arrumar a vida de todo mundo que está na rede. Faltou o professor ainda? Aí sim faz um concurso por ingresso. Os professores da categoria O não se negam a fazer concurso público. Nós não nos negamos a isso. Agora, se ele não quer fazer concurso, então ele tem que colocar uma lei que seja justa. Por quê? Quando convém para o Estado, nós somos estatutários. Olha só que coisa engraçada. Na atribuição de aulas, é o Estatuto do Magistério. Em vários momentos, nas resoluções, nós temos que cumprir o que determina o Estatuto do Servidor Público, enfim. Quando é para fins de direito, aí nós já não convém nós sermos estatutários, então nós passamos a ser CLT. Mas também não somos CLT, Carlos. Por que nós não somos CLT? O CLT, ele tem direito a férias proporcionais, não é o caso do categoria O. Porque se o categoria O perder o vínculo, né, ele perder as aulas, ele não recebe 1/3 das férias. Enquanto no CLT, você recebe férias proporcional aos meses trabalhados. Então, nós não somos CLT. Na CLT, se você perder o pai, a mãe, o marido, o irmão, você tem 5 dias, não é isso? Nós, categoria O, temos 2, então também não somos CLT. Qualquer funcionário que trabalhe pela CLT, pelo regime da CLT, quando sai, ele tem direito a fundo de garantia, ele tem direito a receber os meses de 13º, de férias, né? E dar entrada no seguro-desemprego. Não é o nosso caso. Nós não temos fundo de garantia,
Nós não temos direito de dar entrada no no seguro-desemprego, tanto que os professores eventuais na pandemia sofreram muito, porque, olha só que absurdo, o eventual ganha por aula, aquele ministro. Aí ele tem um contrato aberto, mas ele só vai trabalhar quando chamam. Na pandemia, as escolas fechadas, ele não podia ir. Quando ele foi dar entrada no auxílio emergencial, ele também não conseguiu. Por quê? Porque constava lá que esse professor tinha contrato com o Estado, só que esse coitado não estava recebendo nada. Então, assim, quando convém para o Estado, nós somos estatutários. Quando não convém, nós somos CLT. O que nós precisamos é de uma nova forma de contratação, de uma lei que realmente faça valer o direito do professor. Se ele não quer fazer o concurso público, e hoje eu tenho minhas dúvidas se ele fará esse concurso por conta da reforma administrativa, então que ele tenha um outro modelo de contratação, porque esse não dá, Carlos. Por exemplo, não sei se você tem conhecimento, uma professora que tem uma criança pequena, menor de idade, se o filho dela ficar internado, você sabia que essa professora ela não pode acompanhar a internação da criança? Mas aí eu te pergunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem direito de ser acompanhada pelo familiar no caso de internação. Como você faz? Você abandona o seu filho no hospital e vai trabalhar? Olha só que coisa absurda. Outra, a licença maternidade. Todos os professores efetivos, categoria F, são 6 meses. Ou categoria O, 4 meses. Em que uma mulher que deu à luz, sendo categoria O, ou sendo efetivo, em que essas duas mulheres e essas duas crianças são diferentes? Em nada. Porém, os direitos não são os mesmos. Né? Se você precisa levar, isso é lei, tem o Estatuto do Idoso, que fala que nós devemos acompanhar o pai, a mãe, quando eles já não têm mais condições de irem a médico sozinho, enfim. Se sua mãe fica internada ou o pai fica internado e você precisa acompanhar a internação, você também não pode. Mas não tem o Estatuto do Idoso e fala que você não pode abandonar o idoso, né? À mercê da própria sorte? Então, assim, quando convém para o Estado, estatutário, quando não convém CLT, o que nós precisamos do senhor Rocieli Soares, que ele faça uma contratação justa, uma vez que a Lei 1093, pelo STF, ela é considerada inconstitucional. Deram um jeitinho aqui, deram um jeitinho ali para ir arrastando essa lei, mas ela é uma lei inconstitucional. A luta do deputado Carlos Gianazzi, desde que começou essa lei, a luta do sindicato, então, assim, não é falta de nós aqui colocarmos as dificuldades que temos. Agora vai vencer os contratos 2018, você vê, nós estamos no mês de junho, só que desde o mês de março, Carlos, nós estamos postando mensagem na página do secretário, pedindo uma providência. Então, nós precisamos de uma solução eficaz. Essa forma de contratação não dá para os professores. Eu vou passar a palavra aí para os meus colegas que estão também conosco, que são categoria O, né, e sabem também das dificuldades. Ótimo, Márcia. Você levantou vários pontos importantes. Essa questão da isonomia, né, que você tem 2 professores trabalhando da mesma forma, com salários diferenciados, que o professor ganha de 25% a 30% a menos que o professor categoria F e o efetivo. Uma questão que você levantou importante também foi que o Estado abandonou os professores que estavam sem contrato durante toda a pandemia. Foram 35 mil professores temporários e eventuais, ou categoria O sem contrato, sem nenhum tipo de ajuda, sem salário, e é o que você falou, eles ficaram no meio do caminho, não tinham ajuda nem do governo estadual e nem do governo federal, porque eles eram considerados servidores públicos, e eles não conseguiam receber ajuda emergencial. Olha que absurdo. E o Estado não dava nada. Foram 35 mil professores literalmente abandonados aqui pelo governo. Mas vamos ouvir, então, nós temos vários professores e professoras em categoria. Eu vou seguir um pouco a lista de quem foi entrando, né? A ideia, gente, é cada um fale uns 3 minutos da situação, como que está vendo, tá bom? O espaço aqui é livre para vocês, para a gente cobrar. No final, a gente volta com a Márcia Rios para ela fazer as considerações finais e encaminhamentos. Então, o primeiro que entrou foi o Alan, que é lá da região de Itapecerica da Serra, Embu das Artes. Alan, a palavra é sua, por 3 minutos.
Boa noite, Carlos Gianazzi, boa noite a todos os professores. A fala da Márcia é importante porque eu estou na rede desde 2011. Eu sou praticamente o início do categoria A na rede, no Estado. Em vez de falar todo o processo que já a Márcia falou, que ela falou muito bem, eu vou citar um pouco da minha história. Eu sou categoria A 2011, participei da greve de 2015, aquela greve de 90 dias. Eu sou uma das heranças da duzenteira de 2015. Eu não trabalhei no Estado. E como professor formado, é ruim. Você escolhe a carreira como professor para trabalhar como professor de Estado, não como uma opção ou uma necessidade. É carreira. E não tem plano de carreira no Estado de São Paulo. No categoria, simplesmente, eles veio com uma necessidade urgente de contratação de professor, uma necessidade para sucatear a educação. E todas as atribuições de aula que eu participei de 2011, 2012, 2013, 2015, junto com a subsede da região, 16, a principal coisa que tem é as superlotações na atribuição de aula. Era algo tão desumano que a gente registrou a atribuição de aula, que começou 10 horas da manhã e foi terminar 11 horas da noite. Aí você tem esse banco de talentos, no qual, novamente, eu sofri toda a no banco de talentos. Eu peguei aula só praticamente no final de março. Com toda uma pontuação, com todos os cursos que eu tenho em cima, eu não tive direito de pegar as aulas. Eu não tenho ilusões referente a toda essa política do Estado de São Paulo, de Dória e de Roscielli, porque qualquer linha que eles vão criar e propor é uma brecha para a privatização do ensino. Aí dá mais o caminho para sucatear a carreira do professor do Estado. É algo muito triste ver isso, porque eu estou com uma turma hoje se formando no MOSC, que eu peguei ela em 2018. Aí tem uma coisa que, como professor, é muito importante você ter um vínculo pedagógico com os alunos. Eu conheci uma turma no nono ano, as dificuldades pedagógicas, tinha já feito aquele contato pedagógico com o professor de matemática, professor de língua portuguesa, só que no ano seguinte eu não estava com essa turma mais. Então, qual é o vínculo com o professor eu vou ter com os alunos? Nenhum. Simplesmente acabou o final do ano, estou em outra escola. Pouco mais de 6 anos de carreira, porque teve anos que eu não trabalhei no Estado, eu trabalhei em 12 escolas diferentes. 12 escolas diferentes. Eu não consegui criar um vínculo com uma escola há mais que 2 anos. 6 anos no Estado, 12 escolas diferentes. Tirando quando você pega aonde você, por fortuna ou por má sorte, você acaba perdendo essas aulas pelo próprio direito que o professor efetivo tem. E pegando uma coisa importante que eu vejo aqui, essa linha de ser um concurso classificatório, onde pega toda a carga do professor que já está na rede, o professor que já atua na rede do Estado, é o ideal. Qualquer professor que precisa da Serra, Embu das Artes, Embu do Sul, Taboão, da região que a gente atua aqui, que a gente tem a comissão dos professores categoria O, nenhum se nega a fazer a prova. Eles querem fazer a prova, eles querem concurso público, eles querem ter toda essa carga. Coisa que foi dita por todo você, deputado, foi dita para Márcia Rios, e com certeza vai ser dita por todos os nossos colegas aqui presentes. A gente trabalha como qualquer outro professor. A gente entra nessa área, qualquer outro professor. A gente só quer nossos direitos reservados. E, evidentemente, a gente não se nega em seguir o estatuto. Porque como a Márcia Rios falou, o estatuto só existe quando o Dória quer, quando o Geraldo quer, quando o Serra quer. Tá? Quando o professorado precisa, não tem. E desculpa, eu sei que não é uma finalizando a minha fala, fora Bolsonaro. É isso aí. Obrigado, Alan, pela sua intervenção. Vou chamar agora o Igor, professor Igor Ricardo, que é da região de Santana.
Falei que nós estamos aqui com várias regiões contempladas. Igor, 3 Olá, minutos. boa noite. Ok. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao deputado Carlos Gianazzi, ao vereador Celso Gianazzi, à professora Márcia Rios pela oportunidade de fala, por esse momento de fala. Eu sou do mesmo ano que o professor Alan, sou de 2011, ingressei na rede em 2011, fiz a greve lá dos 90 dias, passei pela duzentena em 2015, fiquei até julho de 2015 sem poder dar aula, e isso fez com que a minha força de lutar aumentasse ainda mais, né? Por uma contratação digna, que nesse momento nós não temos. Conseguimos poucos direitos, que nem prorrogar o período de contrato, agora são 3 anos e, se não me engano, até 9 meses. Conseguimos faltas por ano, né? E fora que a 1093, ela vem subdividindo ainda mais a categoria, né? Nós já temos uma sopa de letrinhas aí, efetivo F, e agora nós estamos subdividindo a própria categoria O, que agora estamos divididos em 2015, 2014, 2016, 2017, 2018. Estamos dividindo essa categoria em anos de contratação. E isso vem, de fato, dividindo a categoria em si, né? Nós não temos um ato de união da categoria em si para lutar para todos os professores categoria O, devido a essa questão de subdivisão de categoria. E aproveitando também esse momento de fala, eu gostaria também de pedir ao senhor deputado e presidente da LESP, o Carlão Piganatari, que ele coloque em pauta, coloque na ordem do dia o projeto, a PLC 24/15 do deputado Carlos Gianazzi, que ela já está pronta para votação. Ela não é 100% o que a categoria busca, o que a categoria quer, mas ela é a que mais atende à nossa necessidade hoje, enquanto não tivermos o concurso público. Temos outros projetos de lei também para melhorias para a categoria O, mas analisando entre umas e outras, a do deputado Carlos Gianazzi, ela é a que supre essa nossa necessidade. Ela nos garante uma estabilidade provisória até o ingresso de um concurso, né, de um professor efetivo nessa escola, enfim, que seja onde o professor esteja, ela nos garante essa estabilidade provisória, e isso faz com que nós tenhamos uma trilha pedagógica dentro da escola, que nós tenhamos a certeza de que quando chegar em outubro, novembro, dezembro, no final do ano, nós vamos ter as nossas aulas atribuídas, né? Porque para nós é um sofrimento, é um sufoco todo final de ano, nós perdemos as nossas férias, né? Perdemos o nosso recesso, porque nós ficamos preocupados de quando que vai sair inscrição, porque é tudo muito jogado, né? De 2020 para 2021, tivemos as informações vindas da SEDUC, que o banco de talentos seria em janeiro, segunda semana de janeiro, e ela foi se estendendo, né? E que nos trouxe de volta uma duzentena disfarçada. E isso é muito preocupante, porque isso está mostrando um caminho para o serviço público, que é um caminho de terceirização, né? E isso nós não podemos deixar acontecer, porque são direitos que nós estamos perdendo. Então, nós estamos regredindo nos nossos direitos como servidores e funcionários públicos. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Igor, pela sua intervenção, pelo seu relato. Vou passar para a professora Gisele. Gisele. Olá, boa noite a todas e todos. Sou a professora Gisele Santana, sou aqui da Zona Leste, São Mateus, São Paulo. Estou há pouco tempo como categoria O, mas ouvindo todos os relatos que a Márcia nos apresenta, quando o senhor fez a abertura também, que colocou como era, né, para chegar nessa lei 10.093 até então, como está a nossa situação. Eu entrei no Estado no final de 2012, né? Mais precisamente comecei mesmo em 2013. Então, de lá para cá eu venho acompanhando. E como ex-militante do movimento estudantil, do movimento negro, eu comecei a fazer vários questionamentos. Por que não? Se eu tenho que seguir as regras, por que eu não tenho direitos?
porque a Constituição reza que eu tenho direitos e deveres enquanto uma cidadã brasileira. E se eu tenho direitos e deveres, por que que eu não tenho direitos e deveres no meu meio de trabalho? Eu estudei pra caramba, eu dou o meu melhor na sala de aula para os meus alunos, e como o professor Alan colocou aí, eu não tenho sequência com um grupo de alunos. Hoje eu dou aula para o Fund 1 e para o Fund 2, e pouco tenho contatos, né, porque a gente com essas aulas remotas, com as crianças e com os adolescentes. E o ano que vem, como é que vai ser? Porque enquanto categoria O, contrato 2018, né, provavelmente vai ser prorrogado ou não. Vai ser prorrogado por quanto tempo? Quanto tempo vai ser essa prorrogação? Depois dessa prorrogação, eles vão jogar a gente no banco de talentos? Esse banco de talentos é ou não é uma duzentena disfarçada? O que vem a servir esse banco de talentos? Não entendi até agora. Por que que eu não tenho direito a IANSP se eu sou tão professora quanto um efetivo? Também não entendi até agora. Por que que eu não tenho direito a férias, né, a acompanhar a minha filha? Minha filha tem 10 anos. Por que que eu não tenho direito a acompanhar a minha filha no médico se ela ficar doente? Eu vou seguir o ECA, como apresentou a professora Márcia, ou eu vou seguir o que está lá para a categoria O em forma de contratação? Eu li os dois projetos, né? Tanto do senhor Gianazzi quanto da professora Bebel, viu que cada um contempla realmente a nossa categoria. Sei que ambos têm algumas diferenças, mas estão ali, né, em prol do nosso, não vou dizer sucesso, não em conseguir grandes coisas, mas ter um pouco mais de condição, né, de sobrevivência dentro dessa categoria, que, como o Igor colocou, está subdividida, e bem subdividida, porque até rixas a gente já vê hoje nos grupos de categoria O, por conta disso, por conta daquilo. Eu vejo que é momento de união. Desde que Rocieli entrou, né, nosso secretário Rocieli, tudo que ele coloca lá, a gente tem que seguir e respeitar. Só que nós, professores, não temos direito à voz, não temos direito à escuta. Como disse, apresentou aí a Márcia, desde março a gente está mandando recadinhos. Muitos colegas já foram bloqueados. Muitos não conseguem mandar mais recadinho nenhum. Por quê? Porque nós não temos direito à voz. Nós não temos direito. O único momento que a gente tem para tentar conseguir algumas coisas é indo atrás dos políticos, vendo projetos, atrás de projetos, ficar indo na LESP. Poxa, como cidadã brasileira, a gente tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Os nossos direitos, segundo a Constituição, não tem que ser respeitado. A gente dá aula como qualquer um outro professor. Se entrar dentro da sala de aula, suas atribuições são as mesmas que de um professor efetivo, de que um categoria F. Eu não tenho direito a 13º. Não tenho. Se eu sair do estado amanhã, eu não tenho nada. Nada. E isso, para mim, é muito ruim. Muito ruim. Eu acho que é isso que eu queria colocar. Obrigada por direito de voz, de fala, que eu estou indignada, né? Como diz aí o populacho, estou indignada com tudo isso que está acontecendo. Com razão, Gisele, com muita razão. Vou chamar o Dioleno, professor Dioleno. Opa, boa noite. Boa noite a todos aí, companheiras aí. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade aí. E vou colocar alguns pontos aqui, porque querendo ou não, são muitas coisas aí para a gente falar, só aqui da Zona Sul, né? Zona Sul da capital, do fundão mesmo aqui, e algumas coisas, né? Que eu vou tentar pontuar aqui de maneira bem branda, né? A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o seguinte, né? Que a gente já vive numa sociedade onde muitos culpam todo esse problema pela educação, né? Culpam nós, professores, né? Então, nós já temos que enfrentar isso. Quantos de nós já ouviram crítica, né? Falando que a educação tá assim, vai falar que o professor é mal formado, não é mal preparado, assim por diante. Então, nós já temos esse dilema, né? Depois disso, o Estado vem, nos trata como se estivesse tampando o buraco mesmo, né? Tem um professor de licença, chama o contratado, né? Tem aquele que está para se aposentar, já chama o contratado. Então, o governo vive fazendo isso como tapa-buraco.
Então, momentos e momentos a gente vive aí passando por essas humilhações, né? E nós temos que nos amparar, né? Um ao outro, né? Nós, professores de categoria O, nós temos que estar aí unidos mesmo, né? E colocar na nossa mente que nós somos professores, que nós somos importantes, né? Se nós não colocarmos isso, que nós somos importantes para nós mesmos, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer um trabalho decente, né? Porque, como eu falei aqui agora há pouco, nós somos humilhados o tempo inteiro, né? E o que a gente quer é isso mesmo, né? Que já foi falado aí. Nós estamos em busca de um concurso público, sim, né? Nós estamos em busca aí de uma estabilidade, principalmente sobre o plano de carreira, que a gente não tem um plano de carreira, nós não sabemos o real, como que é o ano que vem, né? Quando chega mais ou menos o mês de agosto, a gente já fica com essa angústia no nosso peito, né? O que eu vou fazer, como vai ser ano que vem, né? E assim por diante. Então, a gente vive passando por essas humilhações aí, e a luta, ela é constante, a gente tem que continuar na luta aí o tempo inteiro, né? Então, um dos pontos que eu queria colocar seria um pouco sobre dessa estabilidade, dessa nossa necessidade dessa estabilidade, né? E também sobre os projetos PEIs, né? A gente tem que colocar na mente aí da comunidade, na mente aí de alguns colegas, que nós somos a favor da escola de período integral, mas não nos moldes que o governo tenta implementar, né? Porque o governo, ele tenta fazer tudo de forma bem rasa, bem branda, sem infraestrutura, né? Onde joga o professor dentro de uma sala de aula com o aluno para ficar ali 8 horas, né? Sem dar ali o mínimo possível, né? Então, as escolas de tempo integral, elas estão vindo aí, né? Com força total aí, principalmente nessa pandemia. Algumas gestões aí antidemocráticas estão tentando passar por cima aí de toda uma luta, né? Chamando só alguns professores para participar dessa reunião. Então, é isso aí. A gente também tem essa luta contra essas PEIs aí, que ela vai ser outro divisor de água ainda maior aí, né? Quando ela começar a ser implementada, a gente sabe que é a nível federal, mas querendo ou não, aqui é a nível estadual, ela vem de um modo um pouco mais conturbado, né? E assim vai. Então, a nossa luta ela é constante, né? Eu sou professor aí desde 2010, né? Já tem uns anos que eu estou nessa caminhada, né? Como outros colegas aí, não consegui passar no concurso. No ano de 2013, naquela greve lá, ferrenha lá, fui receber meu primeiro salário no mês de agosto, que eu fiz a greve do início aí até o fim. Fui detido no último dia de greve, no dia 10 de maio. Passei a noite no DP, né? E tá aí. Então, nós, professores de categoria O, estamos aí de cabeça erguida porque nós sabemos do nosso foco, né? Querendo ou não, nós importamos sim com os alunos, nós importamos aí com a comunidade, nós importamos com a nossa profissão em si, sabemos que nós somos importantes, né? Eu sei que não ficou bem claro assim o que eu estava tentando passar, mas era mais ou menos isso, né? Obrigado pela oportunidade, como o tempo é meio curto, né? Tinha alguns outros pontos aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades. Valeu, obrigado. Obrigado, professor Dioleno. Vou chamar o Celso, o vereador Celso Gianazzi, vai entrar numa outra reunião. Então, eu vou te chamar, vereador Celso Gianazzi, para você fazer a sua intervenção e te liberar. Tá bom? A palavra é sua. Tá ótimo. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi. Boa noite a todas e todos. Em nome da professora Márcia Rios, aqui, como o Carlos disse, todos falaram muito bem aqui, mas a professora Márcia Rios, trouxe um histórico aqui da precariedade, né, dos problemas que estão vivendo aí os trabalhadores, os profissionais da educação, professores e professores categoria O. E eu falo isso porque a gente, aqui na cidade de São Paulo, eu estou na comissão, sou membro titular da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e a gente também tem aqui no município de São Paulo a contratação precária, né, de servidores, de trabalhadores na área da educação, professores, quadro de apoio, mas nada é tão grave, né, quanto a categoria O. Aqui a gente briga por concurso público aqui na cidade de São Paulo para que todos e todos o contrato temporário, o contrato precário, ele é uma exceção da exceção da exceção. A regra tem que ser concurso público. Como vocês, a Gisele, muitos falaram aqui, a Márcia, o Alan, do concurso público de acesso, a necessidade de ter esse concurso público é inadmissível, né? Vocês, professoras, professores, educadores aqui do estado de São Paulo, estarem nessa forma de contratação precária, né?
Na verdade, quando na edição da lei em 2009, né, da lei 1093 de 2009, ali naquele disco, como a professora Márcia Rios falando aqui, são 12 anos, vai completar 12 anos, o governador Dória, naquele momento lá, o deputado Carlos Janazzi já falava, naquele tempo, um pouco da precarização, e aí depois veio o termo da uberização, né, do magistério. É uberização, gente, não é possível vocês serem ter uma relação de trabalho tão precarizada, não ter nem o acesso ao IANSP, não ter 13º, não ter evolução na carreira, sendo que vocês exercem a mesma função do que um professor concursado. Então, só de... Quando a gente vê um fato desse, né, é por isso que o Estado de São Paulo, o governo que está aqui há mais de quase 30 anos no Estado de São Paulo, por isso que a educação é o que menos paga, é o que menos qualificado está, por conta desse governo que precariza intensamente a educação. Todos vocês, educadores estão aqui, e aí a gente está aqui para ouvir também, né? Cumprimentar até o deputado Carlos Janazzi por fazer essa audiência pública. A audiência pública é para ouvir, depois para encaminhar as ações aqui de tudo que foi ouvido. E vocês trazem esse relato aqui e deixam a gente, como diz a professora Gisele, indignados mesmo. A gente tem que ficar, essa indignação ela tem que ser diária, de todos nós, né? De parlamentares, de educadores, porque não é possível, não é admissível que os educadores que são a base, a gente acredita na educação como transformadora da sociedade e vocês desempenham esse papel. Então, a gente está aqui também e colocar a Câmara Municipal também aqui, a Comissão de Educação, fazer também uma moção de apoio a essa luta de vocês em defesa da categoria O, também da Câmara Municipal, para que haja uma pressão aqui também por parte dos vereadores da Câmara Municipal, a maior Câmara Legislativa da América Latina, que fazer pressão também, porque não é mais possível, em pleno ano de 2021, depois de 12 anos com uma legislação precária, a uberização do magistério é inadmissível. Então, tem todo o nosso apoio aqui, a luta de todos vocês. Conte com a gente da Câmara Municipal e um grande abraço. Muito obrigado, vereador Celso Janazzi, dando a sua contribuição para a luta em defesa dos direitos e da dignidade dos professores categoria O. Vou chamar agora a professora Flávia, que também estava na nossa lista aqui. Professora Flávia. Boa noite a todos. Boa noite. Cadê as imagens da professora Flávia? Só um minutinho, por favor. Deixa eu tentar ligar a câmera. Eu desliguei porque a minha internet hoje está um pouquinho ruim. É por isso que eu desliguei. Agora sim. Vamos lá. Então, gente, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente com todos vocês. E, infelizmente, os professores categoria O não são valorizados. Assim, a impressão que a gente tem é que a gente serve apenas como tapa-buracos. Sabemos do valor de um professor, pois a educação é ter valores morais para as expectativas sociais. Mas, infelizmente, cada dia que passa, somos menos valorizados, mas sabemos do nosso valor. Queremos apenas condições melhores de trabalho e a sensação que o professor categoria O tem é que somos escravizados. Assim, dá a impressão que a escravidão ela não acabou, ela só foi modernizada. Infelizmente, com esse governo que temos, né, que é o Dória e o secretário, o senhor Roscielli, eles não valorizam e tratam a gente com muito descaso. Minha fala vai ser breve, né, para dar oportunidade para outros professores, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente com todos vocês. Desde já, agradeço. Muito obrigado, professora Flávia, pela sua intervenção. Vou chamar agora a professora Rosângela. Professora Rosângela, tem que liberar o som. Rosângela. Não está entrando, Rosângela. Estamos com dificuldade de conexão. O José Carlos. Vou chamar o José Carlos. Está ouvindo, José Carlos? Professor?
Boa noite a todos e a todas. Noite. Prazer inenarrável. O som está se propagando? Tá ótimo, pode falar. Tá. A palavra é Então, sua. prazer inenarrável estar aqui com o Janásia, Márcia Rios aí, e muitas vezes nos encontramos em algumas atribuições tumultuadas, professores sentados no chão. Eu ingressei na educação em 2015 por incentivo de um professor, Almir José dos Santos. Tive muitas experiências, algumas boas e outras ruins. Temos um amor muito grande pela profissão, porém, trabalhamos em condições periclitantes, forma de contratação. Se falou que não temos direito à IANSP, as leis são injustas, e segundo Santo Agostinho, uma lei injusta não é uma lei. Então, a gente está aí na luta para que sejam aprovados projetos de lei, para que o professor seja professor categoria O, seja realmente valorizado, porque, como a companheira Gisele falou, existe na Constituição Federal, em seu artigo 5º, o princípio da isonomia material. Todos são iguais perante a lei, e somos iguais também até na perfeição da função no qual exercemos, com tanto carinho, tanto amor e tanta dedicação. E, no entanto, tá havendo uma luta de classe entre os próprios professores, discriminados pelo Estado excludente, pelo Estado que nos deixa com incerteza se teremos emprego no fim do ano. Então, você vê a tristeza no olhar de uma mãe que talvez saiba que não vai conseguir alimentar a filha porque foi vítima de duzentena ou não conseguiu pegar aulas. Então, minha fala será breve para dar oportunidade aos outros companheiros. Parafraseando o Facção Central, um país se constrói pela educação. Quem planta armas, colhe corpo estendido no chão. Muito bem. Muito obrigado, professor José Carlos. Eu quero chamar ainda, nós temos mais algumas professoras aqui. A professora Elaine. A professora Elaine já está conectada. Professora Elaine. Acho que está com problema de conexão. Professora Adriana. Deu, professora Adriana?
essa situação. É inadmissível que o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, tenha quase 30 mil professores e professoras nesse regime de precarização, de uberização. Isso é um absurdo total. Fora também os servidores do quadro de apoio escolar, nós temos agentes de organização escolar na mesma situação e servidores em outras secretarias. Então, é urgente que se resolva essa situação. Eu vou passar a palavra para a Márcia Rios, professora Márcia Rios, fazer aqui as nossas considerações finais sobre a nossa discussão e sobre a luta em defesa dos direitos dos professores e professoras categoria O. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de podermos falar da nossa situação e colocar para o senhor secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, ouça menos, receba menos o pessoal do Instituto Ayrton Senna e pare para ouvir os professores, o sindicato dos professores, pare para ouvir as nossas reivindicações. Nós estamos aqui lutando pelo direito ao trabalho. A Constituição Federal diz que todo cidadão tem direito ao trabalho. E é isso que nós queremos. O nosso direito ao trabalho resguardado e uma contratação justa, uma contratação que não seja excludente. Porque, secretário, como nós iremos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, se somos contratados de uma forma tão precarizada? Se temos aí o banco de talentos que exclui os professores, se temos a atribuição de aulas agora pela plataforma da sede, que, por manifestação de interesse, só que, na hora de atribuir as aulas, não é para o professor que tem mais pontos, é para o que é mais amigo do diretor. Isso está ocorrendo na rede. Então, secretário, nós pedimos encarecidamente, reveja a situação dos professores contratados, dos professores denominados categoria O. O senhor fala de estender o nosso contrato, mas, porém, nós precisamos de uma lei que seja justa e uma lei que não seja inconstitucional, como é a Lei 1093. Nós queremos, sim, o nosso direito ao trabalho. Nós trabalhamos igual. Por quê, secretário? Nós somos tratados diferente. É isso que não entra na nossa cabeça. Nós queremos uma contratação justa, uma contratação que seja igualitária. Nós queremos muito pouco. É só o nosso direito de qualquer trabalhador, de ter o seu direito ao trabalho resguardado. Que o senhor não fique somente na fala, para nos iludir falando que vai prorrogar nosso contrato, o que é uma medida, repito, paliativa. Nós precisamos mais que isso, da reformulação da lei do professor categoria O. Pare de ouvir um pouco, secretário, o Instituto Ayrton Senna. Ouça os professores e ouça a entidade de classe, se não quer ouvir os professores. Muito bem. Professora Márcia Rios, muito obrigado pela sua intervenção, parabéns pela sua luta. Quero agradecer todas as pessoas que participaram, todas as intervenções feitas aqui nessa nossa audiência pública, transmitida ao vivo pela TV Assembleia, uma audiência, um ato solene em defesa dos direitos e da dignidade dos professores e professoras categoria O, admitidos pela Lei 500, a perversa Lei 1093, que substituiu a Lei 500. Se a Lei 500 já era ruim, imagina a Lei 1093. Essa daí é pior ainda. Então, nós temos que alterar essa legislação, que já está condenada até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o governo tem que tomar as providências e ele tem, Márcia, todos os instrumentos para isso. Tem a PGE, né? Ele tem o controle da Assembleia Legislativa, né? Então, ele tem todas as condições políticas e jurídicas de resolver de tal forma que todos os 30 mil professoras da rede categoria O, contratados pela 1093, tenham, sim, estabilidade, tenham a sua dignidade e os seus direitos restaurados. Então, essa é a nossa luta. Queremos concurso por acesso, queremos a aprovação do nosso PLC número 24, né, e outras formas que o governo encaminhar, que caminhe nessa direção. E o governo tem condições de fazer isso. Nós vamos continuar cobrando aqui pela Assembleia Legislativa e junto com o movimento organizado, junto com as entidades representativas do magistério e dos servidores públicos, porque, repito, a lei
1093, ela não é uma lei só para a educação, ela também é uma lei que regra, né, a contratação de vários outros setores do funcionalismo público. Então, ela tem que ser alterada, ela não cabe mais para esse momento que nós estamos vivendo, e ela já prejudicou muitos profissionais da educação e continua prejudicando. Então, muda a Lei 1093, garantindo os direitos e a dignidade dos professores categoria A. Um abraço para vocês, muito obrigado. Até logo. Muito obrigada.